Olá pessoal, nesse vídeo vamos estudar o conjunto dos números inteiros. Então, por definição, sabemos que um conjunto dá uma ideia de coleção, uma porção de objetos. Então, por exemplo, o alfabeto ele é um conjunto formado por letras. Aqui nessa figura nós temos um exemplo também do conjunto A, formado por algumas letras. E na matemática, um conjunto numérico ele indica uma coleção de números. Então, iniciando pelo conjunto dos números naturais. O conjunto dos naturais é o primeiro conjunto que a gente estuda, porque ele é formado pelos elementos mais simples e comuns. Então, por exemplo, nós temos aqui no conjunto N dos naturais os números que começam no zero e vão crescendo de 1 em 1 até o infinito. Então, 17, 18, 19, 20, assim sucessivamente. E agora vamos estudar o conjunto dos números inteiros e as suas operações básicas. Então, o conjunto dos números inteiros, você pode observar que ele é formado pelos números naturais iniciados em zero, que vão até infinito, né, que são os números positivos, mas também pelos números negativos. Então, à esquerda do zero ficam os números negativos e à direita os números positivos. Então, você pode ver que o conjunto dos inteiros ele é formado tanto pelo conjunto dos números naturais, que são os positivos, adicionados os números negativos. E nós representamos o conjunto dos inteiros por Z. E agora as operações básicas, iniciando pela adição e subtração. Nós utilizamos o jogo de sinais, que é uma regra para poder efetuar essas operações, iniciando com a primeira regra, que é de sinais diferentes. Então, quando depararmos com sinais diferentes, nós subtraímos e mantemos o sinal do maior valor. Então, por exemplo, menos 8 mais 4. Observa que um é um número negativo e o outro é um número positivo. Então, temos sinais diferentes. Então, pela regra de jogo de sinais, nós subtraímos, então 8 menos 4, 4, e colocamos o sinal do número de maior valor. Então, entre 8 e 4, o 8 tem maior valor. Então, colocamos o sinal dele, que é o negativo. Então, menos 8 mais 4 igual a menos 4. Outro exemplo, 5 menos 8. Então, observação, um número quando não tem sinal no lado esquerdo, significa que ele é positivo. Então, 5 e mais 5 é a mesma coisa. Então, temos 5 positivos com 8 negativos. Então, os sinais são diferentes. Então, subtraímos 8 menos 5, 3, e colocamos o sinal de maior valor, que é o do 8. Então, colocamos o sinal negativo. Portanto, 5 menos 8, menos 3. Outro exemplo, menos 8 mais 9, sinais diferentes, subtraímos 9 menos 8, 1, e colocamos o sinal de maior valor, que é o 9, então é o positivo. Então, como o sinal é positivo, não precisa colocar o sinal do lado esquerdo. Se colocar também não está errado, tá pessoal? Então, sinais iguais. Quando depararmos com sinais iguais, nós somamos e conservamos o sinal. Então, por exemplo, menos 8 menos 9, os dois têm um sinal igual, que é negativo. Então, nós somamos 8 mais 9, 17, e conservamos o sinal de negativo. E abaixo, 5 mais 4, os dois números são positivos, então somamos 9 e mantemos o sinal que é positivo. Então, 9 e mais 9 é a mesma coisa. Multiplicação e divisão. Então, a regra de jogo de sinais da multiplicação e divisão é um pouco diferente. Então, quando nós temos sinais iguais, o resultado vai dar positivo. Quando temos sinais diferentes, o resultado vai dar negativo. Então, aqui eu representei nesse retângulo um esquema mais simples. Então, você pode olhar, menos com menos vai dar mais com mais vai dar mais, menos com mais vai dar menos e mais com menos vai dar menos. Então, quando os sinais forem iguais, vai dar positivo. Quando os sinais forem diferentes, vai dar negativo. Então, por exemplo, menos 2 vezes menos 4. Os dois são sinais negativos. Menos com menos, mais. 2 vezes 4, 8. Menos 2 vezes 4. Então, menos com mais, menos. 2 vezes 4, 8. Então, total, menos 8. Mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. Então, 2 vezes menos 3 dá menos 6. A mesma regra vale para divisão. Então, menos 8 dividido por menos 2, então temos menos com menos, que é mais. Então, 8 dividido por 2, 4.
Então, menos 8 dividido por menos 2 dá 4. Menos 8 dividido por 2, menos com mais, menos. 8 dividido por 2, 4. Então, menos 8 dividido por 2, menos 4. Mais com menos, menos. Então, 6 dividido por 3, 2. Então, 6 dividido por menos 3 dá menos 2. E, por fim, alguns outros exemplos que vão seguir a mesma regra de jogo de sinais da multiplicação e divisão. Então, quando você tiver menos com menos, vai ser mais. Quando você tiver mais com mais, vai ser mais. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Então, quando você tiver 2 menos 3, isso indica que é 2 mais 3, porque menos com menos dá mais. E 2 mais 3, 5. Menos 4 mais menos 3 é igual a menos 4, mais com menos, menos. Sinais iguais, somamos e conservamos o sinal. Então, menos 4 menos 3, menos 7. 5 menos mais 3, então, menos com mais, menos. Então, fica 5 menos 3, que é igual a 2. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo de conjunto dos números inteiros.